uma alegria estar compartilhando com vocês, depois de um longo tempo, né? E nos alegramos muito com tudo que Deus está fazendo. E sabemos que é só o começo daquilo que Ele ainda vai fazer. Amém? Vocês creem? Deus tem muito ainda. E quem sabe, essa manhã, Deus possa nos edificar aí, com certeza, com a sua palavra, aproveitando o Dia dos Pais, para a gente falar do maior pai do mundo. Conhecendo, botei o título aqui, se alguém quiser anotar aí, conhecendo e honrando o Pai Nosso. Como o Abel falou, né, eu sou pai de 4 filhos biológicos, o Gil, o Rafa, a Priscila e a Débora, e sou pai de mais 2 noras, né, a Sofia, a Sara, tivemos com lá semana passada com eles, do Rafael, e 2 genros, o Nilson e o Abel, né? A Priscila não orou o suficiente, né? E nós temos muito essa liberdade, pai e filho, somos como filhos mesmo, do coração. E Deus nos tem dado também a graça de desenvolver um ministério de paternidade, de cuidar de vidas, de filhos espirituais, como Paulo fez. Aprendemos muito com ele. Mas hoje eu queria dar uma ênfase especial, né, ao nosso Pai. E a gente entender a amplitude que esse Deus é. Todos nós temos assim ranços ainda das nossas tradições religiosas antigas, de um Deus longínquo, né, de um Deus juiz, de um Deus sempre com um sarrafo na mão, entende? Para vamos dizer, disciplinar no sentido de violência, de vingança. Não. Nós precisamos conhecer um Pai que nos ama e nos escolheu em Cristo Jesus de antes da fundação do mundo. Uau! Vale a pena conhecer e a gente se realizar, mesmo que tudo dê errado em nossas voltas. Nós vamos ler vários versículos, saber que eu sou filho de Deus e que o meu Pai está comigo. E Ele cuida de mim como ninguém pode cuidar. A história minha e da Beth, né, e em parte também já com os nossos filhos, foi de muita luta, muita tribulação, muita decepção, muita traição, entende? No meio do povo de Deus e dos próprios parentes, e situações que eu mesmo provoquei por erros próprios meus, e que trouxeram grandes danos, dores para a nossa família como um todo. Mas em tudo isso nós superamos sempre com essa medida de revelação, porque a medida de revelação de Deus, ela nunca termina, né? E na medida da revelação que tínhamos, desse cuidado de Deus, é que nos sustentou em todas as nossas dificuldades, em todas as nossas tribulações. E nós vamos ler alguns versículos para reforçar isso no coração de cada um de nós. Nós não somos evangélicos, nós não somos crentes, nós não somos cristãos, somos tudo isso, mas acima de tudo, somos filhos do Deus vivo. Meu Deus, é isso que eu queria trazer assim para cair no coração de todos nós, e a gente poder superar as coisas que estão por vir, lembrar das coisas que já passamos, e lembrar que foi Ele que esteve com a gente, mesmo que aparentemente nos sentimos abandonados. Não, nunca o Senhor nos abandonou. Nós sim, mas Ele não. E à medida que tem essa revelação, vale a pena viver, e vale a pena sofrer, e vale a pena esperar a glória de Deus ser revelada na nossa vida, apesar do sofrimento, assim como foi em Cristo Jesus. Amém? O modelo de filho. Amém. Pai, eu quero em nome de Jesus colocar diante de Ti também a minha vida. Eu sou o primeiro que quero aprender aqui junto com os meus irmãos, porque estou aprendendo isso, Deus, e quero continuar aprendendo o Teu grande coração de Pai. E para ser um representante, uma manifestação desse coração de Pai, mas também coração de filho, como o Teu Filho Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, o único que nos leva ao Pai. Muito obrigado, Deus. Abrimos o nosso coração, o nosso espírito, a Tua palavra e ao Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos lá, conhecendo e honrando o Pai Nosso. Vamos entender primeiro desde quando Deus é Pai. Vamos lá, desde antes da fundação do mundo, Efésios 1,
Pode colocar lá para mim. De 1 a 6. Foi uma das revelações nesse livro que Deus foi me acrescentando. Foi muito tremendo. Efésios 1, de 1 a 6, se der na NVI melhor, tá? Ah, tem lá? Mas aparece aqui também? Ah, tá, beleza. Poxa, o negócio aqui tá bom. Glória a Deus. Aquele 31 lá é o tempo que eu tenho? Estou fuzilado. Deixa eu me benzer aqui. Não, aí vai ser difícil para mim lá. Vamos aqui. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Brusque e fiéis em Cristo Jesus. Segue. Graça e paz a vocês, meus queridos, da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Segue. Bendito seja esse Deus e Pai, primeiramente de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos materiais, riquezas. Não. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Uau! Olha o invólucro de bênção que Deus tem. Mas agora vem a revelação. Por quê? Essa bênção tão grande de Deus, o Pai Nosso. Segue, versículo 5. Esse é uma das revelações. Ah, aqui o 4. E porque Deus nos escolheu nele, quando? Antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa, diante dele, em amor. Bota a mão no teu coração agora. Fecha os teus olhos. Pensa um pouquinho nisso. Diga assim: Deus me escolheu antes da criação do mundo, para que eu seja santo e sem culpa diante dele. E em amor, segue o versículo agora. E em amor, pode continuar orando. E em amor ele me predestinou para ser adotado como filho. Vou repetir: para eu ser adotado como filho, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Você pode dar um glória a Deus? Então eu pergunto: Deus te conheceu, Deus te aceitou, quando um dia você entregou a vida para Jesus? Eu sempre pensei isso por muitos e muitos e muitos anos. Quando entreguei minha vida, aí Deus me aceitou, aí Deus, não, aqui está dizendo que Deus já me tem no coração dele, já tem você no coração dele, desde quando? Desde antes da fundação do mundo. Uau, nós já estamos registrados no coração dele. Irmão, faça assim para mim. Bilhões e bilhões de pessoas têm passado pelo planeta, não existe duas com um pedaço só do seu corpo igual. E Deus conhece. Se hoje todos os sistemas que tem aí de digital, que já é desatualizado, eu vou lá no meu prédio hoje, né, só chego na frente, há pouco tempo atrás ainda fazia assim. Mas eu não preciso nem chegar perto, nem precisa ver meu rosto, já me identifica. Todo o sistema, todo mundo está controlado. Mas nós já estamos registrados no coração de Deus, individualmente, desde antes da fundação do mundo. Não é de chorar, irmãos. Talvez alguns de nós aqui até ouvimos dos nossos pais, né? Ah, você não era para ter nascido, foi um acidente de percurso, estourou a camisinha, ou o pai estava bêbado, ou não sei mais o que lá, e tu ouviu tantas vezes isso. Mas eu agora, hoje, estou aqui dizendo, é o dia dos pais. Tem um pai que ele decidiu que você seria fertilizado entre bilhões de espermas, um só entrou num óvulo. A ciência não explica isso até hoje. E aquele esperma que entra no óvulo da mãe traz toda a característica genética que forma você. E Deus está dizendo que isso quem fez foi Ele. Mas não fez só naquele dia. Ele já tem isso programado no coração dele, como Pai, desde antes da fundação do mundo. Cara, isso não é pouco, irmãos.
Isso não é pouco. Por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Até aqui estamos sendo edificados, irmãos. Isso aqui é meio novo, eu estou apanhando ainda. Depois a minha neta, alguma das netas, ensina como deixar aceso para não ficar apagando isso aqui. Aí tem que registrar aqui de novo. Deu. Então todos até aqui entenderam, irmãos? Agora vamos para a segunda coisa que eu coloquei aqui, segundo item. Agora sei que Deus me adotou como filho, amém? Vem a pergunta, o que eu devo fazer? Qual é a minha parte? A parte do coração dele está determinada. Nós vamos ver até na eternidade futura, na eternidade passada, a criação do mundo, dos seres humanos, os 6.000 anos da terra, a volta de Jesus, vem o milênio, e aí vem a eternidade futura. Deus continua sendo Pai. Mas agora, nessa minha fase da vida, eu nasci em 1º de fevereiro de 1954. Mas agora eu entendo que eu já estava no coração de Deus antes disso. 1º de novembro de 1974, vai fazer agora 50 anos, eu nasci de novo. Vai fazer 50 anos que Deus começou boa obra na minha vida. E essas coisas estou aprendendo agora e cada vez mais apaixonado por esse Pai. Agora, qual é a minha parte que eu estou entendendo cada vez mais? A primeira delas é crer no Filho unigênito de Deus. Vamos lá a João 1 a 4. Pega na sua Bíblia, João 1, de 1 a 4. No princípio era o verbo. E o verbo, ou a palavra, né? E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Segue. O que mais que diz? Aquele que era a palavra, é a palavra, estava com Deus no princípio. Quem está falando aqui? Jesus. Tudo que Deus quer falar está nele. E o versículo segue, 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ele quem? Jesus. Meu Deus. E agora então vem a nossa parte. Quantos já estão tendo conhecimento disso? Tudo que Deus, como Pai, quer falar, Ele depositou em quem? Em Cristo Jesus. Agora vem começa a vir a nossa parte. No versículo 12 a 14. Versículo 12 a 14. Olha o que diz. 12 a 14, ainda de João. Não, João 1, 12. João 1, 12. João 1, 12. Isso. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade, o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, quando é que começa que o projeto de Deus entra para a minha vida de ser filho? E ele ser a revelação de Pai para nós. Quando eu creio no Senhor Jesus Cristo. Aí entrei agora no projeto. Continua. Os quais não nasceram do sangue. Um dia nós nascemos. Eu fui 1º de fevereiro de 1954. Não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne. Quer dizer, não adianta o pai ou mãe dizer que não era para ter nascido. Deus determinou. Nem pela vontade do homem algum, mas nasceram de... Tu não vai conseguir se lembrar o dia que a tua mãe teve as dores de parto, o dia que você nasceu. Salmo 139 fala muito disso. Mas eu quero dizer, Deus está dizendo, eu estava lá junto. Quando você deu o primeiro berrinho, aqui nesse mundo, porque lá dentro já era de Deus, e antes de ser formado já era de Deus, escolha de Deus ser teu pai. Mas quando deu o teu primeiro berrinho, imagina a alegria do pai. E agora o versículo 18. Não, o 14 ainda, perdão. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Quando dá um aleluia aí. E nós vimos a sua glória, a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Pode dar um aleluia, pode dar um glória a Deus. Agora o que Deus quer de um filho, nós vemos em quem? Em Cristo Jesus.
tudo que Deus quer expressar desse amor de Pai, quem revelou? Como homem, nascido de carne. Meu Deus. Versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. Agora a nossa responsabilidade começa a aumentar. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito, Jesus, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Agora tudo que Deus quer revelar como Pai, Jesus revelou como Filho. Agora, se eu creio em Jesus, qual é a minha parte? Ninguém jamais viu a Deus. Como é que as pessoas vão ver Deus? Se eu tenho verdadeiramente Jesus, se eu verdadeiramente sou um filho de Deus, como é que as pessoas vão ver Deus? Através de quem? De mim. Você. Vamos ver melhor isso, queridos. Vamos ver melhor isso. Aleluia. Agora o capítulo 3, versículos 1 a 8. Alguns já me conhecem, eu não sou de pregar muito, mas de ler muito versículo. Porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Deus tem compromisso com a palavra dele, não com a minha pregação. E a palavra dele não vai voltar vazia. João 3:1 amplia esse nosso conhecimento do nosso Pai e da nossa atitude. Havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Segue 2. E ele veio a Jesus à noite e disse: Rabi, mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que vocês fazem se Deus não estiver com eles. Segue. Em resposta, Jesus declarou: em verdade, lhe digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não for evangélico, se não nascer de novo. Entenderam João 1? Se quem já nasceu da carne, ou alguém aqui caiu de paraquedas? Quantos nasceram de uma mãe? Quantos tem um pai que o esperma formou você no ventre da sua mãe? Quantos um dia deram dor de parto para sua mãe, mas saíram e berraram e cortaram o cordão umbilical? Quantos? Mas aqui está falando de outro nascimento. Quantos já nasceram do Espírito? Olha só. Continua. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Olha só, um homem letrado nas Escrituras, mas não tinha essa revelação do reino de Deus. Segue o versículo 5. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Começa a ampliar. O arrependimento que me leva ao batismo, nascer das águas, e o despertar do Espírito, quando eu verdadeiramente creio no Senhor Jesus Cristo como Deus falando, como Pai, para mim e através de mim. Posso ouvir um aleluia, irmãos? Estão meio assustados? Deus, ajuda-nos. Agora, também eu devo aprender a segunda coisa, aprender a obedecer, irmãos. Não basta, de novo, ser evangélico, vir no culto, ter ministério. Não, filho, obedece. Vamos lá. Obedecer, aprender a obedecer como Jesus. Hebreus 5, 7 a 9. Hebreus 5, 6 e 7. Deus de vez em quando começa a falar comigo em alguns textos. Esse texto eu devo estar uma semana e meia mais ou menos nesses textos, lendo, relendo, estudando, para aprender mais da profundidade dessa palavra. Mas olha só o que diz: durante os seus dias, falando de Jesus, né? Durante seus dias de vida na terra, diga, como eu. Jesus era homem, ser humano como qualquer um, gente. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrima àquele que o podia salvar da morte, e foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Não é a morte de cruz, irmãos, é a morte que ele passou por 3 horas, da hora sexta, da hora nona. Todo o pecado da humanidade estava no corpo de Jesus, e aí Deus o abandonou.
porque Deus não pode habitar no meio do pecado. Ele estava eternamente com o Pai, viveu aqui como homem, com o Pai, e a hora ele estava vendo que por 3 horas, ele não teria mais o Pai. Tanto que ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não podia nem chamar de pai, porque todo o meu pecado, o teu pecado estava no corpo dele, e o pai teve que se separar dele por 3 horas, isso era uma morte para ele, mas ele foi atendido, pela reverente submissão. Segue. Embora fosse filho, ele aprendeu a obediência, vamos ler juntos? Por meio daquilo que sofreu. Quantos querem continuar sendo filho de Deus? Como é que você vai aprender a obediência? Pelo sofrimento, irmãos. Você, como Jesus pagou o preço por você, agora você paga o preço para que o amor do Pai seja conhecido na vida dos que estão em sua volta, ainda que tenha que sofrer, ainda que cause a morte do teu eu, mas a vida manifestada de Jesus e do Pai se revelam através de ti. Quantos querem ser conhecidos como filhos de Deus? Vamos ler outros textos que reforçam isso. Agora vamos a Hebreus 12. Aliás, tem o versículo 9 ainda que eu esqueci. Quase. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Quantos querem se salvar? Olha que pergunta eu estou fazendo para vocês, se não tem. Quantos querem se salvar? Ou vocês já estão salvos? Não, a salvação está à nossa disposição, mas a salvação está dependendo do quê? Da minha obediência. Ele se tornou a fonte da nossa salvação pelo aquilo que ele obedeceu. Amém? Vamos reforçar isso então. Vamos agora a Hebreus ainda, 12, 4 a 8. 14, vai dar ainda, pela fé. Aí então, esse também é outro texto tremendo que revela o coração de Deus como Pai. Quantos se alegram de ser filhos de Deus? Vamos ver agora. Vamos continuar alegre. Na luta contra o pecado, vocês, meus queridos irmãos, e eu, ainda não resistimos a ponto de derramar o próprio sangue, concordam? Segue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele as dirige a vocês como a filhos. Olha que palavra de ânimo. Dá um glória a Deus, aleluia. Olha. Quantos são filhos de Deus aqui? Quantos querem ser conhecidos como filhos de Deus? Olha o que diz a palavra de ânimo que Deus nos dá como Pai. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Por quê? Segue. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Quem quer ser filho de Deus ainda? Cara, vai vir situação que vai ser um aperto, uma dor, como foi para Jesus. Muito desprezo, muita injustiça, muita desprezo da própria família, que queriam até prender Jesus, a mãe e os irmãos dele. Meu Deus, mas se é filho, através de todas essas coisas, Deus está nos disciplinando. Olha o que diz na sequência. Eu tenho todas as palavras no dia. Perseverem não fujam. Quando as coisas estão dando errado, como começou já o primeiro versículo que você leu, meu irmão, profético, confirmou o que Deus mostrou no meu coração. Esse é o Deus. Olha, perseverem na disciplina. Deus os trata como filho. Em outras palavras, quem se vê diante de circunstâncias adversas, de tribulações, de angústia e injustiça, e retrocede, deixa de ser filho de Deus. Ele não quer viver como Jesus, o autor da nossa salvação, que em meio aos seus sofrimentos clamou a Deus em alta voz, e Deus ouviu porque ele tinha uma reverente submissão. Ele abriu o coração da dor, mas ele disse: Pai, não se faça a minha vontade,
mas atua. Olha só, perseverem na disciplina e Deus os trata como filho. Ora, que filho não é disciplinado pelo seu pai? Aí ele já fala do pai humano. Aí eu tenho outro assunto para outra hora. O pai humano representa Deus. Pai que não disciplina, que não corrige, que os seus filhos, meu Deus, já vai dizer agora, segue. Porque na Bíblia não tem como. Todavia, se vocês ficarem sem disciplina, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Uau! Quando você não aceita a injustiça, quando você não aceita as coisas difíceis que estão passando na tua vida, a maioria por erros próprios nossos, atitudes próprias nossas, mas se Jesus nunca fez nada de errado com ninguém, mas ainda assim sofreu tanta injustiça. Uau! Ele é o autor da nossa salvação. E agora, se eu sou filho de Deus, se Jesus veio revelar tudo que Deus é, toda a palavra que estava na criação, tudo foi criado por meio dele, agora ele se fez homem para revelar o que Deus é no seu coração de pai. Agora chegou a nossa vez. E bastardo ali é muito forte. É filho ilegítimo, é filho de uma concubina, de uma relação fora de casamento no original. Cara, alguém aqui consegue se ver assim? Ou você é um filho nascido do Espírito? Deus gerou você por meio do Espírito. Agora nós temos que decidir seguir como filhos de Deus. E para isso nós vamos passar tribulações, injustiças. E aí nós vamos revelar que nós amamos e honramos o nosso Pai. E queremos seguir o exemplo do filho primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Amém? Glória a Deus. E aí então vem o segredo aqui para aprender a obedecer. Mateus 18, que é o texto que está aqui na frente desse livro. Mateus 18, 1 a 4. Infelizmente, ontem em Blumenau saíram todos os livros, só sobraram 2. Mas depois, se alguém quiser, tem ali, dá um nome, eu mando. Mas esse é o versículo principal ali. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é maior no reino dos céus? Sempre a nossa tendência, né? Eu sempre quero ser o maior. Eu estou numa discussão, eu não vou perder. Eu não quero sofrer, eu faço sofrer. Eu não quero morrer com a minha opinião, na minha maneira de ser, então eu mato quem está em volta. Estou escrevendo um livro sobre isso, o dom de línguas. Como a nossa língua é usada para matar, inflamada pelo inferno, como a Bíblia diz. Mas olha só agora, Jesus chamando uma criança, colocou-a no meio deles, segue, e disse: em verdade lhes digo que, a não ser que vocês mudem, na NVI diz, se convertam, e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Irmãos, primeiro passo, crer em Jesus, amém? Quando crer em Jesus, eu nasço de novo, amém? Agora está mostrando que não só eu nasço de novo, mas eu preciso me converter e me tornar como uma criança. Eu preciso aprender tudo de novo, senão jamais entrará no reino dos céus. Tudo que Deus tem preparado, todas aquelas bênçãos espirituais em Cristo Jesus, não chegam até nós, porque nós somos orgulhosos. Não queremos aprender a obedecer por aquilo que sofremos. Não queremos ter coração de criança. Olha essa figura aqui. Segurar na mão de alguém que me ensine o reino dos céus. Me ensine a aprender tudo que o papai tem falado. Eu quero aprender a obedecer. Eu quero ser um filho obediente. Não quero ser um filho bastardo que envergonha o seu pai. Como a maioria hoje do que se chama evangélico, se chama de crente, se chama de não sei mais o que lá, até de pastor, não sei mais o que lá, é uma vergonha para Deus. E agora, irmãos, capítulo 28, versículo 18 a 20, reforçando isso. O versículo 4 ali, Paulião, 4. Em verdade lhes digo que a não ser que vocês se convertam, se tornem como crianças, jamais entrarão no reino do céu. Aí Jesus reforça: portanto,
Quem se faz humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Tudo invertido. Tudo invertido. Quem é maior? Jesus. Quem senta à mesa ou que serve? Jesus disse: eu sou o que serve. Todos os discípulos que iam traí-lo, sabendo que iam traí-lo, o que ele fez? Tomou uma bacia, lavou os pés deles. Quantos querem ser filho de Deus ainda? Quantos querem amar e honrar o seu pai? Uau! E agora, forte, Efésios 6, 1 a 4. Efésios 6, 1 a 4. Aqui então vai fechando já, irmãos. Vai fechando. Esse aí, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda para ser conhecido como um filho de Deus. Vamos lá. Efésios 6, 1 a 4. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Pais ali, goneus, no original é pai e mãe. Falou natural. Mas como filho, é um filho que nasceu de novo, é um filho espiritual. Explico bem, com detalhes nesse livro. Agora que eu entendi que eu não só nasci da carne. Se o meu pai e minha mãe não são pais espirituais, eles não são referência, eles não são a imagem de Deus para a minha vida, eu tenho que buscar paz no Senhor. Pai e mãe, irmãos mais velhos, não pela idade, mas por maturidade, por experiência, por vida do pai e do filho que estão neles, que vai finalizar com um texto assim: filhos, obedeçam aos seus pais, entendendo que é o pai natural, sim, mas aqui a atitude é de um filho espiritual, que busca paz no Senhor, alguém que conduza ele, ensine ele a obedecer. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Segue agora. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Segue, a fim de que tudo te corra bem e você tenha vida longa sobre a terra. Pais naturais. Se eu não honrar, não tem jeito. Se eu querer me tornar filho pródigo, ser rebelde em casa, um dia vou querer comer a comida dos porcos e nem isso eu vou comer. E lá vai cair a revelação: pequei contra os céus e pequei contra o meu pai. Paternidade humana representa o céu. Paternidade humana representa Deus como pai, pai homem. Mas quando, ainda que os pais falhem, nós temos que honrá-los. Mas agora que eu entendi que eu nasci de novo, a vida do Espírito em mim me leva a buscar alguém que me ensine a obedecer às coisas do reino dos céus, que é tudo diferente. Glória a Deus. E aí então eu quero fechar aqui, irmãos. Pelo tempo, tem 3 minutos. Então vamos lá, a João 14. Obedecer, eu botei o terceiro item aqui. Obedecer é amar e manifestar ao Pai e ao Filho Jesus. Presta atenção nisso. Quando eu aprendendo essa atitude humilde de obedecer, paz no Senhor, porque eu quero agora viver a vida do reino dos céus. Eu vou manifestar o Pai e o Filho, pois Ele nos é o exemplo de amar e obedecer ao Pai até a morte do seu eu. João 14, 18 a 24. Olha só. Não os deixarei órfãos. Posso ouvir um aleluia? Pode que teu pai e tua mãe tenham te decepcionado, te abandonado. Eu tenho ministração muito específica sobre isso. Nesse livro eu abordo isso também. Cara, mas Deus não vai nos abandonar. Podemos nós abandoná-los, sim. Mas Ele não os deixarei órfãos, Jesus está falando. E fala do Espírito Santo. Voltarei para vocês. Segue, 19. Dentro em pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês porém me verão. Porque eu vivo e vocês também viverão. Mas qual é a condição? Jesus vai dizer agora. Vai lá. Naquele dia compreenderão que eu estou no meu Pai, quando Jesus voltar, e que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês. Existe uma ligação direta entre a volta de Jesus, Deus nos receber como filho, que eu vou ler o último versículo sobre isso,
Mas nessa caminhada, Jesus está colocando aqui, vocês, naquele dia vocês compreenderão que eu estou no meu Pai, que vocês estão em mim, e eu estou em vocês. Quer dizer, agora o verbo se fez carne, e habitou entre nós, agora o verbo está dentro de nós. Agora tudo que Deus quer revelar, está em nós, e é através de nós que Ele vai ser revelado. Se eu conheço, se eu quero amar esse Pai, que me amou desde antes da fundação do mundo, aí vem o segredo, irmão. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece. Irmão, esse evangelho que se prega não existe, irmão. Vai no culto, ouve pregação, fica a semana inteira ouvindo pregação no YouTube e não muda nada. Meu Deus, para de ouvir. Que toda palavra que tu estiver ouvindo, que tu não obedece, não busca em Deus a submissão reverente que Jesus teve, essa palavra vai te julgar no último dia. João 12, versículos 49 e 50. Jesus disse: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Mas as palavras que eu tenho ditas, essas sim julgarão no último dia. Ouvir a palavra e desconsiderar o que Deus diz, irmãos, é muito sério. Jesus está reforçando isso. Quem tem os meus mandamentos, que chegaram no meu coração e lhes obedece, esse é o que me ama. Esse é que me ama? Não. Aquele que me ama. Uau, não dá para ler. O que diz ali? E eu também o amarei e me revelarei a Ele. Se a sua vida não faz diferença, se ninguém te conhece como filha de Deus ou filho de Deus, alguma coisa está errada. Chega de falar de Jesus, de convidar para culto, irmão, e dar mau testemunho. Chega de ficar falando da minha igreja, do meu pastor. Chega. Vamos andar como filhos, obedientes, vamos buscar ajuda. Ninguém dá conta sozinho da vida. 22. Então Judas, não o Iscariotes, disse: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Olha que resposta de Jesus. Jesus respondeu: se alguém me ama, cara, que insistente, chato. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará. Vamos ler junto, irmãos. E nós viremos a Ele e faremos nele morada. O Pai e o Filho vêm. O céu desce. O reino do céu se torna conhecido. O Deus que amou todos que estão em tua volta desde antes da fundação do mundo precisa ser revelado através de quem? Não, de você. Mas se você é rebelde, se você acha que é dono da sua própria vida, você segue a sua vida como sempre foi, tem que descontar 2 minutos aí por causa disso aqui. Estou meio trêmulo também. Agora, irmãos, o mais lindo. Posso mostrar o mais lindo agora? Antes da fundação do mundo, nada existia. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas quem já estava no coração de Deus como filho? Filha. Quem? Bota a mão no teu peito. Eu já estava no coração dele como filha, como filho. Aí Deus criou a terra, criou o homem e a mulher como o primeiro projeto de filhos de Deus. Está lá em Lucas 38, né, que Sete, filho de Adão, Adão, filho de Deus, quer dizer, toda uma genealogia.
E aí você, um dia teu pai conheceu tua mãe, não sei como é que foi as circunstâncias, tiveram uma relação, e milhares de espermas foram em direção ao óvulo da tua mãe, só um entrou, e esse formou você. Quem é que estava entretecendo no ventre da sua mãe? Deus. Salmo 139, do 12 ao 15. Olha só. E ali Deus já tinha no 16, de que já tinha escrito todo um projeto a respeito de cada um de nós, sem que nenhum dos nossos dias existissem. E aí um dia alguém nos falou de Jesus, não sei como, eu só lendo a Bíblia sozinho, Deus foi me transformando, e eu fui apanhando de tantos erros, e aprendendo com o Pai, nunca desistindo. Mas agora vem a volta de Jesus. Quantos creem na volta de Jesus? Aquele que perseverar até o fim, será salvo. E vem a volta de Jesus. E aí Jesus vem, vai ter o casamento do Cordeiro nos céus. Aleluia! Amém? A noiva preparada de Efésios 5, se encontrando com Jesus no céu. Aí vem o milênio. Jesus vem governar na terra, cumprindo a promessa dada a Davi, que o seu descendente governaria todas as nações da terra. E depois do milênio vem o fim. Mas também vem o novo céu e a nova terra. Tu pode ver tudo isso lá em Apocalipse 19, 20 e 21. E então eu quero encerrar com o 21 agora. Depois do milênio, Jesus vai entregar os filhos a Deus, que Ele gerou, que Ele deu o exemplo de ser filho obediente. Apocalipse 21, 5 a 8. Apocalipse 21, 5 a 8. Aquele que estava sentado no trono disse: vejam, eu farei nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Toda a escritura é divinamente inspirada. Continua. E disse ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Jesus. Segue. Aquele que é luta, irmãos. Vida cristã sem luta, só em algumas igrejas, porém, pare de sofrer, essas coisas não existem. Ao que vencer, herdará tudo isso. Posso ouvir um aleluia, meu irmão? Coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do humano. E ali descreve um pouco como é que vai ser a nova cidade de Jerusalém, a nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra. Não haverá mais choro, nem pranto, nem dor. Os versículos anteriores fala isso, nada. Mas ao vencedor, herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus. E individualmente, a Regina, a Beth, o Abel, Deus vai dizer: você venceu, você vai ser eternamente meu filho. Antes da fundação do mundo, Deus é Pai. Termina tudo o projeto de Deus e continua a eternidade, Deus continua sendo individualmente. Ao vencedor, é singular, direi a ele: você é meu filho. Mas o último versículo eu tenho que ler. Eu sinceramente titubeei. Mas olha o versículo seguinte, irmãos, para a gente não se enganar. Quanto aos covardes, descrentes, abomináveis, aos assassinos que matam com a língua, aos que cometem imoralidade sexual antes e fora do casamento, aos que praticam feitiçaria, não é macumbeiro, não, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Aos idólatras: mas eu não me prostro mais tarde, mas não, a Bíblia diz que o amor do dinheiro é avareza, avareza é idolatria. E a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago, que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte.
Irmãos, vamos viver como filho de Deus? Vamos aprender a obediência? Vamos buscar pais espirituais? E vamos aprender a obedecer tudo que Jesus ensinou? Vamos, irmãos? Vocês têm aqui vários casais lindos, vários jovens aqui que eu conheci desde adolescentes. Eu apontei aqui para alguns aqui, né? Esse aqui continua ainda sendo carinha de piá ainda. Mas a gente conheceu, estão aí perseverando, lutando, estão aí debaixo de uma autoridade paterna do Abel e da Priscila. Tiveram do pastor Álvaro, da Sandra. Tem outros aqui que eu vejo patrimônios, o Zé ali, o Zé levanta a mão. Dá um beijo nessa testa, linda. Vocês têm referência, irmãos? Está aqui, ó, o profeta que Deus usou para abrir esse culto. Meu Deus, a palavra que Deus para Deus foi, abriu já. Vai, não anda sozinho. Não tenta ser aquilo que você não é. Nós somos rebeldes por natureza, irmãos. Nós precisamos da disciplina de Deus. E Deus usa pessoas para cuidar de nós. Tiago 1,27, o último versículo que eu prometo, que também é base desse livro. A religião pura e imaculada que Deus nosso Pai aceita é essa. Vou repetir. A religião pura que Deus nosso Pai aceita é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas aflições. E aqui vocês têm pais que querem cuidar de vocês. Tem jovens lindos, casais jovens que estão tendo filhos preciosos. Meu Deus, e você está iniciando uma caminhada, ou até veio de outros lugares, às vezes machucado. Irmão, não é a mesma coisa aqui. Aqui existe uma paternidade, não de título, uma paternidade de reconhecimento. Tem gerações sendo formadas. Verdade ou não? Vocês que estão mais tempo aqui, Deus nos usou, né? A Beth e eu, por um tempo pastoreamos 2 anos aqui na igreja também, cooperando com o Álvaro, com a Sandra, entende? E aí convidamos o Abel e a Priscila para nos ajudar, estamos ajudando alguns casais. E olha o que Deus fez. Nós fomos embora e eles ficaram. Vocês têm paz no Senhor. Não andem sozinhos. Honre a Deus. Amém? Seja filho de Deus, mas seja também pai, mãe espiritual. Quando você é transformado, amadurecido, as pessoas começam a vir a você, porque vem a revelação de Deus como pai, mas também vem a revelação de filho em você. E você vai poder ajudar outros. Essa é a religião pura e imaculada que Deus, nosso Pai, aceita. Um beijão, queridos. Em nome de Jesus. Fique em pé, eu quero orar.